Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Hoje nós vamos conhecer mais um perfil de um vereador aqui da Casa Legislativa da capital paranaense. Temos a honra de ter na bancada aqui o vereador Dalton Borba. Vereador, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês nesse programa que é um programa que já faz sucesso, né? Chega recentemente e já está fazendo esse sucesso todo aqui na casa. Obrigado, vereador. Nós estamos gravando aqui no dia 30 de novembro, né? Já tem alguns programas no ar. O programa do vereador acho que vai no ar só em 2024. Mas é um programa mais descontraído, né, vereador? Para a gente falar sobre o perfil dos nossos representantes aqui da cidade. Falar então sobre a sua relação com Curitiba, também vamos entrar nas suas bandeiras, projetos, sua atuação legislativa. É um resumo aqui, né? Mas, vereador, falando sobre Dalton Borba e Curitiba, né? Gostaria de ouvir do senhor aí como é que é essa relação, nasceu aqui, mora aqui há quanto tempo, vereador? Eu sou nascido em Paranaguá. Meus pais moravam em Paranaguá e nasci. Meu pai é formado aqui pela Universidade Federal do Paraná em odontologia, na turma de 1958. Mas meu pai se formou aqui e já foi para Paranaguá, que a família é de lá, e eu acabei nascendo em Paranaguá. Mas vim para Curitiba já com os meus 15 anos de idade para estudar. Naquela época, quando a gente tinha que estudar, vinha para a capital, né? Hoje em dia, as cidades já têm seus bons cursos, mas naquela época a gente tinha que vir para a capital. E aí eu vim aqui fazer cursinho, muito interessante, até porque eu vim com o firme propósito de fazer o curso de Engenharia Aeronáutica no ITA. Então eu estudava alucinadamente para fazer, porque o ITA é um dos vestibulares mais difíceis do país. E aí quando chegou no mês de julho, numa conversa no quintal de casa com meu pai achou que eu podia pensar na possibilidade de fazer o curso de Direito. Cá estou eu, com 58 anos de idade. Ele já viu ali alguma qualidade do senhor na área jurídica, então. E eu acabei fazendo... Aí fiz Direito na Federal do Paraná, e onde tive, enfim, toda a minha preparação para a vida acadêmica, para a vida do Direito. Fiz bons amigos e já me encantei na própria faculdade pelo magistério. Tive professores que foram inspiradores, né? Grandes professores, alguns já falecidos hoje, e foi o que me deu inspiração. E eu então parti para o magistério, né? Fui advogar, evidentemente, depois fui fazer mestrado na própria Universidade Federal do Paraná, e aí durante o mestrado já eu me conduzi para a carreira do magistério. Então a minha vida aqui em Curitiba foi destinada para a advocacia e para o magistério. Eu dei aula durante 23 anos na antiga Faculdade de Direito de Curitiba, que atualmente foi adquirida por uma outra instituição de ensino. Mas fui professor da Positivo, fui professor da Faculdade Dom Bosco, dei aulas também na Universidade Católica do Paraná, e algumas aulas em substituição, não em caráter efetivo, na própria Universidade Federal do Paraná, onde às vezes eu era chamado para substituir meu então orientador de mestrado lá, que era professor da faculdade, da universidade. Continua dando aula ainda, vereador? Eu estou dando aula, mas agora eu estou dando aula em pós-graduação. A sala de aula da graduação eu me ausentei por várias razões, na verdade. Depois da pandemia deu uma bagunçada aí nesse esquema de sala de aula. Tem muitos cursos EAD, né? Ensino à distância, enfim. Exato. E fora isso, o aumento do trabalho na política, né? A gente acaba se envolvendo demais aqui, então como a gente nunca tem uma agenda, a gente nunca tem uma janela na agenda, né? Então fica muito difícil você conciliar. Mas na pós-graduação eu tenho tentado me manter, porque as aulas são mais espaçadas, a gente dá aula por módulos, né? Ainda ontem à noite eu fui dar uma aula lá na Escola Paranaense de Direito, e então fica um esquema mais tranquilo para a gente poder levar essa atividade. A sua especialidade, vereador Dalton Borba, é o direito constitucional, né? O senhor é reconhecido, né, em estudos nessa área, e o senhor também é um pouco professor aqui também, né? Sempre o senhor fala sobre a questão do direito constitucional, não só para o público, para a população de Curitiba, nas sessões, mas também para os seus colegas, né, vereadores?
Na verdade, assim, o direito constitucional, ele é apaixonante, porque é a vida da gente. Todo cidadão do país, ele vive, ele só não sabe disso, mas ele vive a Constituição todos os dias. Ele vive os direitos fundamentais, ele vive o noticiário dos 3 poderes da República, faz parte da nossa vida, as decisões da Suprema Corte, os projetos de lei que são aprovados nas casas legislativas, os atos do governo, da administração pública. Então, assim, o direito constitucional, na verdade, ele faz parte da vida da gente. Por isso ele é apaixonante. E aí, evidentemente, que o direito constitucional acabou fazendo parte da minha vida. Eu, a vida inteira, lecionei a disciplina de direito constitucional e sou um apaixonado pela Constituição. E acaba que, obviamente, de tanto a gente viver isso, você traz isso para a Câmara, né? E para mim é uma alegria muito grande, porque na medida em que a gente levanta alguns temas na técnica da Constituição, você está contribuindo para elevar o nível do diálogo, né, no próprio colegiado, na própria cena política. Então, para mim é uma alegria muito grande e a gente acaba fazendo muitas amizades, até estreitando laços hoje, carinhosamente, muita gente que me chama de data vênia, né, por causa do vocabulário da gente. Mas isso é uma alegria, é um ambiente descontraído e que a gente acaba, enfim, de certa forma contribuindo. Claro, vereador, eu vou pedir um favor, né? Data vênia, para o senhor explicar para o nosso público, nossa audiência, né? Traduzindo num termo mais popular. Assim, usa-se muito a expressão data vênia no direito para você pedir licença para fazer um comentário, para fazer uma observação. Então, quando uma pessoa, você está dialogando com uma pessoa e essa pessoa afirma alguma coisa, fala alguma coisa e você vai fazer um contraponto, então é um sinal de respeito para dizer, eu peço vênia, né? Data máxima vênia, para dizer assim, eu respeito, mas peço licença para expor o meu ponto de vista. Então é uma expressão que é uma expressão corriqueira no mundo do direito e que acaba aqui na Câmara, acabou assim pegando, porque eu falo muito, né? Às vezes um vereador se manifesta e digo, olha, peço vênia a Vossa Excelência, né? Data vênia, quando você quer ser enfático, se usa, né? Data máxima vênia. E aí, então, acabou que o pessoal carinhosamente me chama... O senhor já está dando aula aqui, já pegou esse bordão aí, né? De data vênia. Bacana. Pedir data vênia, vereador, para apresentar um pouco agora do seu perfil parlamentar. Só lembrar, data vênia é em latim, né? Latim. Latim, né? Latim. Mas fazer um resuminho, daí, né, o senhor está falando do seu magistério, mas já entrando aqui na sua vida parlamentar, né? O senhor é filiado ao PDT, Partido Democrático Trabalhista, está no seu segundo mandato. Segundo. Né? O primeiro mandato do senhor era segundo suplente, acabou assumindo a vaga inicial, a cadeira inicial era do vereador Goura, né? Isso. Hoje deputado. Uhum. O senhor se reelegeu com 4.428 votos. Isso. Como é que foi essa entrada na política, vereador? Para mim foi uma surpresa, porque, assim, em primeiro lugar, eu nunca na minha vida cogitei a possibilidade de vir para o mundo político. Embora eu falasse muito de política, porque falar de direito constitucional é falar de política, né? Quando você fala de direito constitucional, você fala da composição do Congresso Nacional, você fala das decisões e das ideologias em debate no Congresso, você fala da Suprema Corte, você fala do Poder Executivo. Mas a participação efetiva na política, isso nunca foi um plano de vida meu. Só que, assim, a partir de 2015, eu botei um projeto que eu tinha na cabeça, que era levar a Constituição para os alunos da rede pública do município. E esse projeto nasceu em sala de aula. E é um projeto que deu certo. A gente começou a visitar muitas escolas públicas e levar a Constituição. E a partir disso, o que aconteceu? Os alunos que me auxiliavam nisso, eu tinha muitos alunos voluntários, eles, um dia eu me lembro bem, isso foi em 2016, teve um seminário lá na faculdade, na Unicuritiba, para a gente explicar, a gente e os professores, a gente explicar para os alunos o processo de impeachment da então presidente Dilma. E aí então tinha lá 5, 6 professores na mesa, no anfiteatro, o anfiteatro lotado, tinha lá acho que umas 600 pessoas. E eu fui o último a falar.
E, para minha surpresa, quando eu fiz a minha fala, os alunos levantaram e começaram a aplaudir em pé. E me chamou a atenção aquilo. Até fiquei meio constrangido, porque outras pessoas tinham falado antes de mim. E aí, então, eu pedi licença e eu tinha um compromisso, tinha que sair. Aí veio um grupo de alunos atrás de mim e falou assim: professor, por que você não tenta uma vaga de vereador esse ano? Ia ter eleições em 2016. Aí eu falei: imagina. Você já tinha alguma filiação a partido? Nada. Não. Eu falei: impossível, não quero nem saber disso. Aí passou, no dia seguinte, esses alunos me encontraram na cantina, falando: pô, professor, vamos lá, tenta aí, a gente te ajuda. Eu falei: não, imagine, cara, não quero nem saber disso. Aí na outra semana vieram novamente. Aí eu falei: pô, essa molecada está procurando demais, né? Eu tô achando que o papo é sério. Aí fui comentar com outro professor, colega meu. Falei: tem uma gurizada aí me infernizando a vida aí para eu me candidatar. Aí ele falou: pô, por que você não vai? Eu falei: cara, eu não tenho o menor talento para ir para essa disputa política. Ele falou: não, vamos lá. Se a gurizada ajuda, aí a gente vai. E eu te ajudo, ele falou. Falei: bom, e aí? Aí ele falou: não, então você tem que fazer uma filiação, tem que se filiar no partido. Aí eu pensei bem. O Gustavo Fruit, na época, em 2016, ele era prefeito. E o Gustavo é meu colega de turma na faculdade. Nós fizemos o curso de Direito junto na mesma sala. Aí eu falei: pô, vou falar com o Gustavo, né? Porque é meu amigo. Aí fui lá no gabinete, falei: Gustavo, estou querendo entrar. Ele falou: pô, que bacana, então se filie do PDT. Aí eu fui, no último dia para fazer a filiação, eu fui na sede do PDT, cheguei lá, encostei meu carro, olhei para aquele lugar lá, falei: putz, isso aqui não é para mim. Liguei o carro e fui embora. Quando eu estava no meio do caminho, toca meu celular. Era lá do diretório. O senhor não vai fazer sua filiação? Falei: olha, eu tive aí, mas pensei bem, acho que não vai rolar. Falei: não, mas faça a filiação. Se o senhor desistir depois, o senhor desfilia. Falei: desculpe, mas não vou voltar aí agora. Ele falou: não, me manda a fotografia dos seus documentos, a gente faz a ficha aqui, depois a gente encaminha. Tá bom. Peguei o celular, tirei foto dos documentos, mandei para eles. Aí me filiei, no último dia. Aí veio lá a convenção do PDT e tal, mas nessa altura do campeonato, a molecada da faculdade já começou a espalhar: o Dalton é candidato, o Dalton é candidato. Quando abriu o processo eleitoral, aquilo foi uma coisa, foi bonito de ver, sabe? Porque eu tive muitos apoiadores, assim, pela amizade, pelo perfil, por me conhecerem, assim. E aquilo pegou. Tanto que eu fiz uma campanha que foi absolutamente franciscana, foi uma campanha que eu não tinha dinheiro e eu também não queria gastar dinheiro com isso. Então foi uma campanha muito, muito pobre, assim, muito... E eu fiz 3.680 votos na primeira. Eu conhecia o Gustavo, mas eu não tinha histórico político, não tinha nada, né? E foi uma surpresa para mim. E aí eu fiquei na terceira suplência do partido. Aí eu pensei: bom, acabou, né? Terceira suplência, não vou entrar nunca nesse lugar. Aí, para minha surpresa, em 2018, o Goura sai candidato a deputado, se elege, abriu a cadeira. Aí assume o primeiro suplente, que era o Johnny Stica. O Johnny assumiu, ligou para o Gustavo, falou: Gustavo, ó, recebi um convite para ir para o governo, então eu vou abrir mão da minha cadeira. Aí o Gustavo me ligou e falou assim: Dalton, o Stica não vai pegar a cadeira, então, como o Matsuda, que era o segundo suplente, o Matsuda saiu do partido para concorrer a deputado em outro partido, então a vaga é tua. Então você se prepara, monta a tua equipe que você vai assumir. Aquilo foi uma bomba na minha cabeça, porque eu jamais imaginei que ia aparecer essa oportunidade. Eu não sabia nem quantos que eu podia montar na equipe, quantos assessores, não sabia nada. O senhor, depois da eleição, voltou a dar aula, fazer a minha vida normal. Uhum. Escritório de advocacia, faculdade de direito, tocando a minha vida. Aí conversei com o meu amigo lá da faculdade, o professor, falei:
cara, e agora? Agora eu falei, vou assumir, o que eu faço? Ele falou assim, então, vamos montar a equipe. Aí montei tudo certinho. Quando eu estava para assumir, aliás, até marcaram minha posse aqui na Câmara. Chegou no dia da posse, eu vim aqui para assumir. A Isabela me chamou na sala dela e falou assim, olha, professor, não vai dar para você assumir. Falei, por que não? Não, porque o professor Matsuda entrou com um pedido aí e a Câmara foi conferir a diplomação lá no Tribunal Regional Eleitoral. E como existe a dúvida se ele está aceito no partido de volta ou não, o presidente, que na época era o Sabino, mandou a gente cumprir a diplomação, a lista da diplomação do TRE. E ele é o segundo diplomado. Aí eu não me conformei com isso, porque ele tinha saído do partido. E eu, na época, inclusive, apresentei o Goura para os alunos da faculdade, então ajudei a construir a vaga do Goura. Aí eu judicializei o assunto. Abri uma ação contra o professor Matsuda e fomos discutindo. Essa ação acabou, eu saí vitorioso aqui no tribunal. Depois isso foi para o Tribunal Superior em Brasília, nós ganhamos lá de novo. Foi quando ele, então, foi cassado aqui o mandato dele e eu assumi. Assumi em dia 19 de agosto de 2019. Mas veja, 2019, em 2020 tinha eleições. Eu não entendia nada disso aqui, não conhecia a Câmara. Tinha um ano para mostrar trabalho e se preparar para a eleição já no ano seguinte. Exatamente. E aí a gente começou a trabalhar forte, comecei a conhecer o trabalho aqui. Mas eu tinha uma pauta bem definida, minha pauta sempre foi o carro-chefe da minha pauta, a educação, porque eu venho, né, da educação. E a gente trabalhou forte. Aí vieram as eleições de 2020, eu me candidatei novamente, e aí tivemos a felicidade, né? Aí aumentei um pouco meus votos e fizemos 3 cadeiras na Câmara. A primeira ficou com o vereador Tito, a segunda com o vereador Marcos Vieira, do PDT, e a terceira vaga ficou comigo. Os 3 do PDT, né? Os 3 do PDT. E estamos aí até hoje, né? Vereador, o senhor já destacou aí a sua pauta da educação, obviamente, né, por todo o seu histórico, né, a sua experiência aí na sala de aula, mas também o senhor tem a questão da cidadania e transparência da coisa pública, que tem tudo a ver também com, né, a sua experiência de direito constitucional. Eu já vou até entrar também num projeto seu, né, que a sua equipe aqui mandou para a gente aqui de destaque nessa atuação parlamentar, que é justamente esse projeto Constituição para Todos. Isso. Né? É uma iniciativa sua também aqui na Câmara de Vereadores. Isso. Esse é um projeto que eu costumo dizer assim, esse projeto é a menina dos meus olhos, assim. Eu tenho muito orgulho de ter esse projeto, porque ele é um projeto que ele não é um projeto político, ele é um projeto de cidadania mesmo. Eu levo a Constituição para os alunos do ensino médio, do ensino público, ensino médio de toda a capital. Nós já fomos, desde que esse projeto existe, nós já fizemos palestras em mais de 40 escolas. Isso tem um universo de mais de 20 mil alunos. E em grande parte dessas escolas eu levei constituições que eu peço, né? A gente faz o pedido para o Senado da República e eles fornecem para a gente gratuitamente. Então, em cada escola que eu vou, eu dou uma constituição de presente para cada aluno, né? E eu explico para eles pelo menos alguns temas que eles devem buscar dentro da Constituição. Então, eu toco em 2 pontos que são fundamentais da Constituição. O primeiro deles são os direitos fundamentais. Então, eu pego o artigo 5º, 6º, 7º da Constituição. Um deles, inclusive, agora, que está uma polêmica no Brasil inteiro, que é o transporte público, com tarifa zero, que é um assunto que ganha holofote desde a emenda constitucional, que incluiu no artigo 6º, né, o transporte público como um direito social e um serviço essencial do Estado. E falo também para eles da divisão dos poderes, explicando o que cada um dos poderes... Isso é muito importante, porque muitas pessoas não sabem nem qual é o papel do vereador. Sim, a gente sente isso aqui na comunicação da instituição, né? E os podcasts aqui do CMC Podcasts, esse programa de entrevistas, também outros temáticos, é justamente aproximar isso. Né? Mostrar o que faz o vereador, qual que é a importância, né, que ele tem para o ordenamento da cidade,
muita gente às vezes confunde a Câmara com a Prefeitura. Isso. Né? Então é importante saber que eles são independentes e harmônicos entre si, né? Isso. Como diz a Constituição. Mas o senhor aproveitar, vereador, com data vênia, já que o senhor já falou do transporte público, é outra questão, né? Projeto que o senhor luta também. O senhor participou, acho que da frente parlamentar, né? Que teve da Comissão sobre o Transporte Público em Curitiba. Isso. Né? Como é que é a sua bandeira? Até é a defesa do transporte gratuito, vereador. A gente está fazendo parte aí da comissão, né, que estuda o novo contrato de licitação, porque esse contrato que nós temos hoje em Curitiba, ele vence agora em 2025. Então, deve haver um novo contrato, uma nova licitação para o transporte público. E o que a gente está estudando é a possibilidade de melhorar não só a concessão do serviço público de transporte, melhorar as condições do contrato, mas também a possibilidade de tarifa zero. A tarifa zero, muitas pessoas enxergam isso como uma utopia, mas na verdade ela já existe em mais de 80 cidades no Brasil inteiro, e algumas cidades de grande porte. Balneário Camboriú tem tarifa zero, Paranaguá tem tarifa zero, né? Maricá, no Rio de Janeiro, tem tarifa zero. Eu e o vereador Erivelto fomos fazer uma visita técnica num município chamado Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. 400 mil habitantes, tarifa zero. Então, assim, não é uma utopia. É possível. Claro que cada cidade tem as suas características próprias. Curitiba é uma cidade muito grande, né? Nós somos uma cidade grande em população e extensão. Então, claro que existem as peculiaridades do município, tem as nossas características próprias, mas existe sim a possibilidade. E até, veja, nós falamos aqui da pauta da educação, eu tive notícia, eu gosto muito de acompanhar algumas pesquisas que saem pelo Brasil e eu escuto muitos podcasts, eu gosto de ouvir podcasts. E eu estava ouvindo uma conversa entre profissionais da educação de nível superior no Brasil, num podcast, enfim, que está na minha playlist. E os dois entrevistados disseram o seguinte: uma das razões de maior evasão do universitário, dos bancos da universidade, é por causa do transporte. Muitas vezes o sujeito paga a mensalidade da faculdade e não sobra para o transporte. Ou se ele resolver andar de ônibus, ele vai ter que atrasar a faculdade. Então, a falta de um transporte ou de um subsídio de transporte é uma causa que afeta a educação. E aí, então, eu resolvi abraçar essa causa e eu comecei a estudar. E, de fato, a gente que é professor tem um péssimo costume de pesquisar, né? Então, eu fui buscar em trabalhos acadêmicos, em cursos de mestrado, doutorado. A gente tem, aliás, aqui a própria Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, que é um centro de excelência na pesquisa. Eles têm excelentes pesquisas nessas áreas, que são áreas de políticas públicas especificamente. Então eu fui buscar, fui buscar literatura de especialistas falando sobre transporte. Inclusive tive a oportunidade de ler um livro e conversar com o autor do livro sobre uma política pública de transporte zero que foi feita, a construção do plano na cidade de São Paulo, registrando que São Paulo hoje tem uma prestação de serviço de transporte público equivalente a 10 vezes o transporte que é utilizado em Curitiba. Então, é uma megalópole, vamos dizer assim. Tem um custo anual de transporte que vai na casa aí de 10 a 12 bilhões de reais por ano. Hoje, inclusive, saiu um noticiário que a Prefeitura de São Paulo libera 500 milhões de reais para iniciar um processo tarifa zero. Na verdade, o que eles estão fazendo lá é a tal da domingueira, mas já é um primeiro passo, né, para que isso possa ser estabelecido. Então, a gente acabou abraçando essa causa do tarifa zero, porque eu, como jurista que sou, como pesquisador que sou da área do direito constitucional, eu tenho para mim, e sou muito convicto nessa minha posição, de que tudo aquilo que é serviço essencial do Estado, que está dentro da Constituição, não é um favor que o Estado faz. É a norma constitucional, aliás, é a norma constitucional mais cara, é a norma jurídica mais cara do Estado. Então, se nós temos hoje um serviço de educação pública a custo zero, para quem se utiliza dela,
Se nós temos educação, saúde, segurança pública, o transporte público também é, por força da própria Constituição e da própria posição unânime do STF, é um serviço essencial e, como tal, ele não pode ser cobrado. Claro que o Estado deve possibilitar outros meios ou alternativas para quem tem dinheiro e não se importa em pagar. É o caso dos aplicativos, é o caso de táxi, é o caso de outros modais. Tem muita gente que aderiu a bicicleta, né? Ou andar a pé mesmo. Mas o fato é, aquele que necessita de transporte e não pode pagar porque a conta é alta, e é alta, a conta é alta. Se você considerar hoje uma família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos, todos se utilizando do transporte público, se cada um deles te pagar só uma passagem de ida e uma de volta por dia, eles gastam quase o equivalente a um salário mínimo por mês de transporte. Quer dizer, para uma família de baixa renda, que vai somar, vamos imaginar assim, com a renda familiar, 4 salários mínimos, 3, 4 salários mínimos, isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? E aí eu desenvolvi um estudo bastante minucioso. Eu estou entregando o meu relatório, inclusive, eu sou vice-relator dessa comissão. Vou entregar agora na segunda-feira. Mas eu fiz um trabalho bastante dedicado, comprometido e minucioso, com muita leitura, com muitas entrevistas. Conversei com várias pessoas, com alguns prefeitos de cidades que adotaram esse transporte. E aí eu estou tentando mostrar aqui para a Câmara de Vereadores, para a Prefeitura de Curitiba e para o cidadão curitibano, que é possível sim a gente fazer. Claro que você nunca consegue dar um passo assim corajoso sem que você tenha que fazer um certo esforço. Óbvio que não é fácil, mas não é nada que seja impossível. Sim, o trabalho do vereador, né, até como o senhor está destacando, é ter esse diálogo, né, com questões técnicas, estudos, né, também com a população, né, vereador? Né, entender o que a população, né, necessita, entender quais são os gargalos, os percalços e lutar para isso, né? Até a gente também tem, não só aqui, né, no CMC Podcast, ampliando essa comunicação, mas temos no nosso site, né, tudo que é feito de proposto, tudo que é colocado em votação, tudo que passa pelas comissões, mas temos também a página, né, que mostra os atuais vereadores, né, os atuais parlamentares dessa 18ª legislatura aqui em Curitiba, né, na página de cada vereador. Daí dá para entrar lá, ver, tem o perfil de cada um, tem e-mail, telefone, né, caso alguém ali se interesse ouvindo aqui, tá? Agora vamos vendo aqui na tela, o Carlão jogou para a gente aqui. Aí fala sobre a sua, né, atuação, tem telefone, tem rede social, e-mail, enfim. Mas agora aproveitar, vereador, e trazer um pouco para a sua atuação legislativa aqui dentro da casa, né? O senhor está na Comissão de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e no Conselho de Ética. Isso. Né? Participa dessas 3 e também de algumas frentes parlamentares, né? Isso. Eu marquei 6 aqui, se eu não errei aqui na minha pesquisa, mas gostaria que o senhor destacasse a questão da regularização fundiária. Isso. Né? Que até a sua equipe também, né, mostrou que o senhor tem projetos interessantes também nessa área. Isso. Esse tema me chama muito a atenção e é um tema que, de fato, me trouxe um comprometimento muito grande. Eu até acabei ingressando não como aluno efetivo, mas como aluno visitante no curso de doutorado aqui na UTFPR, para eu conseguir cursar 2 disciplinas que são disciplinas exatamente ligadas a conflitos fundiários. Por que isso? Porque o Brasil, e isso não é, na verdade não é um caso brasileiro, isso é um problema muito sério no mundo inteiro. A gente vê cidades que são cidades consideradas grandes centros, né, urbanos, como é Santiago, no Chile, como é Buenos Aires, na Argentina, aqui para falar da América do Sul, mas que tem problemas visíveis e gritantes com a questão da moradia popular, da moradia irregular, vamos colocar assim. E o Brasil não ficou fora desse quadro. E o que acontece? Hoje no Brasil, nós temos um contingente populacional muito grande, que não tem nenhum tipo de segurança jurídica quanto à sua moradia. Parte desse público porque adquiriu
imóveis com contrato de gaveta, sem saber o que está comprando, qual era a situação do imóvel, alguns com fila da Coab, e aí não pagou, aqui em Curitiba, não pagou a prestação, e outros que ocupam áreas que são são particulares, são privadas, e que, portanto, você cria aquele conflito entre quem está imprimindo a ocupação e o proprietário, vamos dizer assim, o proprietário formal da área, né, o titular da matrícula. Isso é uma coisa ruim, isso é um problema social, mas é uma realidade, a gente não pode fugir dela, a gente tem que resolver isso. E Curitiba, isso com dados que foram fornecidos, inclusive, pelo próprio município, Curitiba hoje tem cerca de 450 áreas de moradia irregular. Isso é muita coisa, muito, estou falando de áreas. Então, esse universo todo de pessoas que moram em situação de irregularidade cria um desconforto muito grande, porque são pessoas que dormem sem saber se no dia seguinte vão acordar ainda morando na sua casa, né? São pessoas que nunca sabem, quando começam o dia, se o oficial de justiça não vai bater na sua porta para dizer que você tem que sair daqui. E aí o que acontece? Eu acabei me aproximando de uma comissão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que hoje é capitaneada pelo desembargador Fernando Prazeres, que é uma figura espetacular do Tribunal de Justiça, um ser humano que ele se comprometeu com esse tipo de causa, que é a causa do conflito fundiário. Ele e a sua equipe, ele tem, na verdade, uma coordenadora desse projeto, que foi minha aluna na faculdade, que é a Patrícia, e eles têm feito um trabalho maravilhoso no Paraná inteiro, não só em conflitos fundiários em centros urbanos, mas inclusive na área rural. Então a gente estreitou o diálogo. Eu até trouxe o desembargador para uma audiência pública que eu fiz aqui na Câmara, e ele veio, trouxe algumas notícias para nós aqui. Um trabalho muito bonito que o tribunal está fazendo, em parceria com o Ministério Público, com a Defensoria Pública do Estado do Paraná. E aí eu então vi a chance de a gente aproximar esse trabalho da Câmara. E de fato a gente começou a fazer alguns trabalhos, nada oficial, mas assim, alguns estudos em conjunto, alguns diálogos, alguns debates. E eu acabei me envolvendo com esse trabalho de tentar resolver esses conflitos fundiários. Até eu conversei com outros vereadores da casa aqui, conversei até com vereadores que são de uma linha de uma ideologia de direita, e a causa, na verdade, é suprapartidária. O déficit populacional, o déficit de moradia popular, é um tema que é suprapartidário. Não é uma pauta de esquerda nem de direita, é uma pauta humana, porque, afinal de contas, eu gosto muito de uma frase que eu escuto nos movimentos de moradia popular, que diz assim: a moradia é a porta de entrada para os outros direitos. Né? Quer dizer, se você não tem um lugar para morar, você não tem nem a dignidade, você não tem, que é um dos valores mais caros da Constituição da República, né? Está escancarado ali no artigo 5º da Constituição. Então a gente comprou essa pauta com muito empenho e a gente tem desenvolvido. Eu tive a oportunidade de fazer 2 disciplinas no doutorado, li textos assim de uma forma absurda de tanta informação que eu recebi, e a conclusão que eu chego também é um problema que é solucionável. A gente precisa talvez de imprimir esforços conjuntos, e aqui eu estou falando de conjunto inclusive com relação aos poderes da República. É preciso que o Poder Legislativo traga a pauta para o Poder Executivo, o Poder Judiciário, para que a gente possa ir equacionando e tentar resolver, solucionar esse problema. E é perfeitamente possível isso. Bacana. Vereador, queria lhe agradecer. A gente já tinha assunto para conversar horas e horas aqui, mas acho que nesse pequeno resumo aqui de Dalton Borba a gente pode falar, né, vereador? Você me representa, né? Você que é um dos grandes... se você me permitir, eu quero fazer Por favor. Uma parte aqui de 30 segundos, que é assim, o grande orgulho que eu tenho hoje de ter vindo para cá, para a política, foi o plano da primeira infância, na verdade foi o plano municipal que a gente implementou em Curitiba da primeira infância, que foi um projeto de lei que para mim foi assim,
o legado que eu deixo para Curitiba. Porque nós criamos uma lei que estabelece políticas públicas, metas, diretrizes para a primeira infância. Tem um pesquisador norte-americano, se eu não me engano, chama-se James Heck, acho que é isso. Depois eu vou conferir. Ele ganhou um prêmio Nobel. E o estudo que ele desenvolveu foi o seguinte: para cada dólar que você investe numa criança na primeira infância, até os 23 anos de idade, essa criança retorna $7 para o Estado. Então, investir na primeira infância é, para além de uma causa humana, é uma causa de desenvolvimento econômico. Então, eu fiquei muito feliz, eu tive o apoio incondicional de todos os vereadores, o projeto foi votado com unanimidade, tive apoio da Prefeitura da cidade, a Secretaria de Educação, a secretária Maria Silvia Bacila, que foi muito gentil e generosa com a gente, e a gente conseguiu construir a muitas mãos esse projeto, que hoje, para mim, é uma alegria, é um orgulho que eu trago aqui para o povo de Curitiba. Isso é bom, né, vereador? Mostrar a importância do diálogo, né, como eu ressaltei antes, Perfeito. Com outros órgãos, com a prefeitura, com outros vereadores também. Mas pedir para o senhor a gente encerrar, vereador. Então, mais uma última palavrinha. O que o senhor falaria para o Dalton lá atrás, que falava, não, política não é para mim e tal, quando os alunos, né, dá para dar um recado, falar assim, ó, tipo, valeu a pena, vereador? Tá valendo a pena essa caminhada na política? Se eu pudesse me encontrar comigo mesmo em 2016, eu ia perguntar por que você não entrou antes. Maravilha. É isso. Obrigado, vereador. Agradeço aqui agradeço. a sua participação no CMC Podcasts. Dá um recado para você que está nos assistindo, está nos escutando. Favorita a gente lá no YouTube, dá uma forcinha, comente, dê suas sugestões, críticas também, né, vereador? Claro. Aceitamos, né, também as críticas construtivas para a gente sempre seguir melhorando. Né? Siga a gente, a Câmara também nas outras redes sociais, @Câmara de Curitiba. Você encontra a gente no Instagram, no TikTok, também no Twitter, ou X, ou X, agora não sei como é que estão chamando. Mas é isso, deixar um grande abraço, né? Não perca essa e outras entrevistas e até uma próxima.